Vou apresentar a tela aqui para vocês. Então, nós estamos resolvendo questões sobre trabalho e potência, né? Nós fizemos as primeiras 3 questões. Essa a gente resolveu, essa e essa. Professora, Pode falar. eu acho que a questão 3 a senhora não respondeu, não. Acho que foi até a 2. Ah, não? Entendi. Então, vou fazer o seguinte: eu vou começar da 4. Se der tempo, eu resolvo, eu volto na 3, tá? Porque mesmo que eu não resolva aqui, a 3 está gravada, então eu vou enviar para vocês, tá? Então vamos lá, começar da 4 aqui, qualquer coisa a gente retorna, se der tempo. Só relembrando, né, o nosso assunto aqui, trabalho. Então a gente viu que trabalho é quando você aplica uma força e essa força provoca um deslocamento, cessa um deslocamento ou provoca uma deformação no corpo, né? Mas aqui a maioria dos exercícios a gente trabalha com a força provocando um deslocamento. A gente viu que a fórmula de trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Caso o ângulo entre a força e o deslocamento seja de 0 ou 180, né? Você não precisa colocar o cosseno. Mas se tiver um ângulo entre a força e o deslocamento, você coloca um ângulo diferente de 0 a 180, né? Se a força não for paralela ao deslocamento, a gente coloca o cosseno de θ aqui. Lembrando que se a força formar um ângulo de 90 graus, se ela for perpendicular ao deslocamento, não tem realização de trabalho, o trabalho é nulo. Então, essa é a fórmula geral de trabalho. Nós temos aquelas fórmulas dos casos específicos, como, por exemplo, o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica, mas a gente vai ver quando chegar aos exercícios. Então, aqui, questão número 4, ele fala o seguinte: um jovem exercita-se em uma academia, andando e movimentando uma esteira rolante horizontal sem motor. Um dia, de acordo com o medidor da esteira, ele andou 40 minutos, então ele está dando tempo, com velocidade constante de 7,2 km por hora. E consumiu 300 quilocalorias. Então, olha só, gente. Primeiro, eu tenho que saber quais são as unidades que eu tenho que usar, né? Eu falei para vocês que trabalho está medido em joule. O que que é o joule? Joule é uma unidade, um nomezinho dado ao... Oh, não, joule... Falei, tô pensando em potência, que é joule por segundo. Então, a unidade de trabalho é o joule, a unidade de sistema internacional. Força é o newton. Deslocamento é o metro, né? Então, trabalho é o joule, força é o newton, deslocamento é o metro. Então, seguindo aí as unidades, né, todas dentro do sistema internacional, velocidade também vai ter que estar dentro do sistema internacional, que é o metro por segundo, e o tempo também, que é o segundo. Então, primeiro, separando os dados do problema. Ele me deu um tempo de 40 minutos. Ele me deu uma velocidade de 7,2 km por hora.
E ele me disse que consumiu 300 quilocalorias. Bem, eu vou esperar um pouquinho para anotar essas 300 quilocalorias, né, para ler o restinho do problema. Primeiro que ele pergunta, a letra A, qual é a distância percorrida pelo jovem. Primeiro, vamos lá. Para calcular a distância, se eu tenho velocidade de tempo, eu vou usar a fórmula da velocidade média, né? V é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ele falou aqui que a velocidade ela é constante. Então, eu não estou aí no movimento uniformemente variado, né? Estou no MRU. Então, eu posso usar aquela formulazinha V igual a ΔS sobre ΔT. Antes disso, temos que trocar aí, converter as unidades. Para passar de minuto para segundo, se eu sei que 1 minuto são 60 segundos, eu vou multiplicar 40 por 60. Então, eu sei que 6 vezes 4, 24. Acrescento 2 zeros ali. Então, 40 minutos corresponde a 2.400 segundos. Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, lembrando lá do primeiro ano, eu divido por 3,6. 7,2 dividido por 3,6 vai dar exatamente 2 metros por segundo. Ok, já tem minhas unidades dentro do sistema internacional. Vamos à resolução aqui, letra A. Então, qual a distância? V é igual a ΔS sobre ΔT, né? Ou, para facilitar o meu cálculo, multiplicando o cruzado aqui, eu já posso botar direto que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, né? Certo, gente? Tranquilo até aí? Professora, aí você está calculando a velocidade Eu estou ou o calculando a deslocamento? distância, né? Calculando o deslocamento. Ah, tá. É o ΔS. Então, o meu deslocamento vai ser velocidade 2, que eu achei aqui em cima, e o tempo 2.400. Meu deslocamento vai ser 2 vezes 2.400, 4.800 metros, né? Já que eu tô no Sistema Internacional de Unidades. Gente, vamos lembrar que esse ΔS aqui é o deslocamento, é a mesma coisa que o nosso D lá da fórmula de trabalho, tá? É porque lá a gente representou o deslocamento como D, aqui na fórmula da velocidade a gente representa como ΔS, é a mesma coisa, ok? Então vamos para a letra B. Admitindo que o consumo de energia assinalado pela esteira é o trabalho realizado, então ele diz que o trabalho é de 300 quilocalorias. Então ele está me dando o trabalho, 300 quilocalorias, tá? Só que presta atenção, eu não posso usar quilocalorias. Quilocalorias não é uma unidade de sistema internacional. Eu preciso transformar quilocalorias para joule. Quilo, qualquer coisa que começa com esse prefixo quilo, ele vale 1.000. Então, quilocalorias vale 1.000 calorias, ok? Então, aqui, só para tirar o quilo, né, vai continuar o cal ainda. 300 quilocalorias corresponde a 300.000 calorias. Tranquilo, gente? Só estou convertendo as unidades, né? E aqui embaixo ele me diz que 1 caloria corresponde a 4 joules. Se 1 caloria corresponde a 4 joules, então 300.000 calorias é só eu multiplicar por 4
para saber quantos joules corresponde isso daqui. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, aqui eu tenho 1.200.000 joules. Aqui eu já tenho o meu trabalho. Não é minha conta, né? Eu só converti aí a unidade de quilocaloria para joule. Agora sim eu posso fazer o que ele está pedindo. Ele pede, determine o módulo da força que o jovem faz para movimentar a esteira. Gente, eu já tenho o deslocamento, que é 4.800. Eu já tenho o trabalho, que é 1.200.000. Fácil eu calcular a força, né? Só jogar na fórmula do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, 1.200.000 aqui é igual a F vezes D, que é 4.800. Passo dividindo. Já poderia até ter cortado alguns zeros aí, né? Vou cortar aqui. Prontinho. Alguém com calculadora para me ajudar aí? Eu posso ajudar. Então vai. 12.000 dividido por 48. Dá 250. 250 o quê? Qual a unidade de força, galera? Newton. Muito bem. Newton. Prontinho. Achei a minha força, né? Através do deslocamento e do trabalho. Dúvidas? Professora, eu só não entendi muito bem como é que você achou o trabalho. Eu sei que foi por meio Achei. da caloria. O trabalho foi dado, né? Ele me disse que o carinha consumiu 300 quilocalorias. No caso daí é energia. Só que ele me disse aqui que o consumo de energia é o trabalho. Então, o Ah, tá. consumo de energia é o trabalho, Ah, certo? entendi. Então, eu já disse, se o consumo de energia, que é de 300 quilocalorias, é o trabalho, então o trabalho corresponde a 300 quilocalorias. Ah, entendi. E sempre que tiver quilocaloria, sempre que tiver esse quilo na frente que você falou, que É corresponde a mil. 1.000, a Isso. gente tem que converter, multiplicar o número que tiver por 1.000 Mil, para isso tirar o aí. quilo. Aham. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Mais Professor, alguém? no caso, essa relação que você disse de energia e trabalho é só nesse caso ou serve para todos? Não, energia e trabalho, eles são bem próximos, digamos assim, né? Em alguns casos, em algumas energias, né, a gente vai falar melhor sobre esse assunto no próxima aula, sobre energia, essa relação entre energia e trabalho. Mas as duas coisas não têm a mesma definição, mas se confundem um pouco, tá? Mas na próxima aula eu explico direitinho essa relação entre energia e trabalho, tudo bem? Tá bom, obrigada. Nada. Licença. Professora, tô entendendo até agora a matéria. A única coisa que eu tive muita dúvida é a utilização do cosseno na fórmula do trabalho. Vai ter que estar utilizando? Quando a força formar um ângulo com deslocamento. Então, quando você tiver um ângulo, quando a força não for paralela ao deslocamento, você precisa usar o cosseno. Ah, entendi como. Tá bom, então. Mas a gente deve fazer algum exercício aqui, eu acho. Não sei. Vamos ver. Questão 5 fala o seguinte. A figura agora a gente vai falar, né, de força variável. A figura representa o gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x.
Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, se a força está na mesma direção, né, eu já nem uso aí cosseno. Mesmo porque, se eu tenho uma força variável, essa força, ela vai... para calcular o trabalho, a gente vai usar o gráfico, né? Que a gente aprendeu que quando tem um gráfico de força em função do deslocamento, para calcular o trabalho, basta calcular a área do gráfico. Observe que essa força está sempre no eixo positivo, né? Porque ele diz que a força está sempre no mesmo sentido do deslocamento. Então, a força estava nula, ela foi aumentando, depois ela foi diminuindo e cessou. Então, foi isso que aconteceu com essa força aí, ok? Então, se vocês observarem, essa força, ela forma, com a linha ali do deslocamento, ela forma um triângulo, certo? Então, basta eu calcular a área do triângulo e eu vou obter o trabalho realizado aí por essa força. Então, trabalho é igual, se é um triângulo, só usar a área do triângulo, base vezes a altura, sobre 2. Então, trabalho, base vale 1. A altura do triângulo, ó, observe que as unidades estão no sistema internacional, Newton e metro, né? Então, aqui está a base do triângulo. E aqui está a altura do triângulo. Então, 1 vezes 10 dividido por 2. Então, o trabalho é igual a 5 joules. Então, prontinho. Obtive aí o meu trabalho sem nenhum problema. Foi? Professora, e se a força ou o deslocamento tiverem em outra unidade, não tiver em metro e em newtons, igual? E quer dizer, a força eu acho que não tem como ter outra, não tem como ter outra unidade. Mas e se o deslocamento não tiver em metros? Eu tenho que botar em metros, não é? Para fazer o cálculo. Metros, sim. Tá, entendi. Professora, no Oi. caso do trabalho variável, sempre a força vai ser e o deslocamento na mesma direção? Trabalho variável, não. Trabalho da força que é variável. Não, não. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Um bloco de 10 quilogramas movimenta-se em uma linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. Mesma direção, mas nem sempre no mesmo sentido. Como assim? Observe o que está acontecendo com essa força aqui. Ela estava nula, ela aumentou até o 2 newtons, se manteve constante, diminuiu até chegar no zero. Quando ela chegou no zero, ela começou a tentar parar o movimento, ou seja, ela começou a tentar, ela começou a ficar contra o movimento, ela começou a ficar negativa. Então, é como se você estivesse empurrando uma caixa, se aumenta a sua força, vai empurrando a caixa, mantém sua força constante, depois você vai diminuindo a sua força. Parou a força, tirou a mão da caixa, depois você começou, ao invés de empurrar a caixa, tentar puxar a caixa, tentar fazer a força no sentido contrário. Então, foi isso que aconteceu. Quando a força estava positiva, ela estava a favor do movimento. Quando a força zerou e passou a ser negativa, ela ficou contra o movimento. Então, a força ela vai estar sempre, no caso aí, essa daí se manteve na mesma direção, né? Mesmo porque a gente não vai aprender gráfico aqui mudando de direção, a gente só vai mantendo na mesma direção do deslocamento. Mas o sentido pode mudar, tá? Primeiro eu empurro a favor, depois eu tento cessar o movimento da caixa. Então, eu estou fazendo uma força contrária ao movimento. Certo? Então, professora, toda vez que tiver na parte do gráfico uma figura assim na parte negativa, vai ser porque está contra o movimento? Contra o movimento, sim, é o trabalho resistente. Tá.
E aí, no caso, indica que o sentido tá diferente, né? Tá no sentido oposto ao movimento. Tá bom, obrigada. Força positiva está a favor do movimento, força negativa está contra o movimento. Certo? E ele quer o trabalho realizado pela força quando o bloco parte da origem até o ponto de 6 metros. Então, ele quer todo o trabalho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse trabalho em duas etapas. Primeiro, eu vou ter que calcular o trabalho motor, que é o trabalho positivo, né? Onde a força está positiva. Então, a gente tem uma figura aqui que é o trapézio, correto? Então, esse daqui é o trabalho motor. E aqui embaixo eu tenho um triângulo. Só que nesse caso aqui embaixo, a força é negativa. Então, eu tenho um trabalho... Eita. Eu tenho um trabalho resistente. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular o trabalho motor. Alguém lembra como que é a fórmula de um trapézio? Base maior, vezes, não, mais base menor, vezes altura, tudo sobre 2. Muito bem. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Lembrando que esse trabalho é motor, então ele é positivo, né? Base maior do trapézio, tá aqui, ó, vai de 0 a 3. Base menor, tá aqui, vai do 1 até o 2, né? Daqui a base maior, daqui a base menor, que vai do 1 até o 2. Então, é 1. A altura é isso aqui, vale 2 sobre 2. Então, eu tenho um trabalho igual a 4 joules. Achei o meu trabalho motor. Agora eu vou achar o meu trabalho resistente, que é o que está ali embaixo. Como a figura aqui embaixo, o azulzinho é um triângulo, eu vou usar a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Lembrando que esse trabalho, ele tem força negativa. Então, ele é um trabalho negativo, ok? Então, vamos lá. Base do triângulo vai do 3 ao 5, então 2. Altura do triângulo vai até o menos 2. Se você quiser colocar o menos aqui na frente ou menos na altura, tanto faz, tá, gente? O resultado vai dar o mesmo. Então, isso daqui vai dar menos 2 joules, porque é um trabalho resistente. Feito isso, a gente calcula o trabalho total, né? Então, meu trabalho total vai ser o trabalho motor menos o trabalho resistente. Então, 4 menos 2, que vai dar 2 joules. Se eu só tivesse áreas na parte de cima do gráfico, mais de uma área, eu somaria as áreas, né? Mas nesse caso eu tenho uma na parte de baixo, então o trabalho é resistente. Trabalho Professor, total aí 2 joules. Oi, Clara. mas se você está diminuindo do trabalho resistente, não ficaria menos 2 joules? Não, eu estou diminuindo exatamente porque é trabalho resistente, senão eu estaria somando. Ah, então tá. Se esse triângulo tivesse aqui em cima, assim, ó, por exemplo, aqui, seria um trabalho positivo mais um trabalho positivo. Então, na realidade, para calcular o trabalho total, deixa eu apagar isso aí. Para calcular o trabalho total, é uma soma. Olha só, é como se fosse assim. Trabalho vai ser 4 mais menos 2. Ah, tá. Então você está somando as duas forças. E eu estou somando os dois Ah, trabalhos. entendi. Força não, trabalho. É, os dois trabalhos, isso. Tá, entendi, obrigada. Nada. Próxima.
Agora a gente vai fazer trabalho da força-peso. Então, lembrando que trabalho da força-peso, eu tenho que ele é calculado por mais ou menos, né? Porque o trabalho da força-peso ele pode ser positivo ou negativo. Quando que vai ser positivo? Se o corpo estiver descendo a favor do peso. Quando que o trabalho da força-peso vai ser negativa? Quando o corpo estiver subindo, contrária à força-peso. Então, força, no caso, é o peso, que é o mg, né? mg, e o deslocamento é a altura que ele sobe ou desce. Então, para calcular o trabalho da força-peso, é mgh. Sendo assim, vamos lá. Com auxílio de um guindaste, uma plataforma de massa 5 kg é utilizada para erguer desde o solo até a altura de 5 metros. Então, ele já me deu a altura aí de 5 metros. A atriz que será destaque em um dos carros alegóricos da Escola de Samba Unidos da Lua Cheia, cuja fantasia tem massa 25 kg. Então, vou colocar aqui, ó, massa da fantasia, massa F, 25 kg. Se o trabalho que o peso do conjunto, atriz, fantasia, plataforma, realiza durante esse deslocamento, tiver um módulo de 4.500 joules, então ele está me dando o trabalho de 4.500 joules. A massa da atriz será igual, então ele quer saber a massa da atriz, chamei de MA. Lembrando que a massa da plataforma, que eu não anotei, MP, é de 5 kg. Tá. Gente, se eu souber a massa total, eu tenho como descobrir a massa da atriz, né? Porque eu sei a massa da plataforma e eu sei a massa da fantasia, então eu consigo descobrir a massa da atriz. Então, vamos considerar isso daqui como um peso, né, total. Todo o conjunto aqui. Eu tenho que trabalho é igual a mgh, tá? Essa massa aqui é a minha massa total. O trabalho, para elevar tudo isso, é de 4.500 joules. 4.500 é igual a massa total vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5. Então, 4.500 é igual, vou multiplicar aqui, multiplicar os números, repetir a letra, né? Igual a 50, que multiplica a massa total, dividindo massa total, então, 4.500 dividido por 50. A massa total, 450 dividido por 5, vai dar 90 quilogramas. Mas 90 quilogramas não é a massa da atriz, né? É a massa de tudo junto. Bem, quanto que é a massa da atriz, então? O que eu vou ter que fazer para calcular a massa da atriz? Alguém? Você vai Subtrair por aqueles diminuir 5 30 quilogramas quilos. ali. Eita, não entendi. Você vai diminuir por aqueles 5 ali. Só o 5? Não, 25 E o E 25 25 também. E o vai 25. diminuir 30 no total. Isso aí. Então, a massa da atriz é a massa total menos a massa da fantasia menos a massa da plataforma, certo?
menos 25, menos 5. Então, a massa da atriz é igual a 60 quilogramas. Prontinho. Dúvidas? Professora, Sim. por que não usou esse negócio do cosseno do teta nessa conta? Quando é que eu sei que quando vou usar e não vou usar? O trabalho da força-peso não tem cosseno, porque o trabalho da força-peso é sempre na direção do... A força e o deslocamento estão sempre na mesma direção. O peso e deslocamento estão sempre na mesma direção no trabalho da força-peso. Ou para cima ou para baixo. Ah, entendi. Não tem... Só quando é uma força F qualquer que a gente pode ter um ângulo sendo formado. Certo? Certo, obrigada. Número 8. Durante a aula de... Ai, tô com a garganta horrível. Desculpa. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Gente, ele pergunta qual o trabalho realizado pelo aluno. Se você imagina um objeto sendo levantado, esse objeto tem duas forças atuando sobre ele. Uma é a força que o menino está fazendo, né? O menino está fazendo uma força para cima. E outra é a força-peso, que sempre é vertical para baixo. Quando ele pergunta qual é o trabalho realizado pelo aluno, ele não está perguntando o trabalho da força-peso. Se ele estivesse falando qual o trabalho da força-peso do objeto, então eu teria que entender como é que o peso está, né, funcionando para saber se, como é que o deslocamento está sendo, né, se é para cima ou para baixo, para saber se o trabalho da força-peso é positivo ou negativo. Mas ele não quer saber o trabalho da força-peso, ele quer saber o trabalho da força do menino. O trabalho da força do menino é uma força para cima, né? E o deslocamento? Bem, ele está falando que o aluno levanta verticalmente um peso. Esse peso que ele fala aqui não é peso, força, tá? Esse peso ele está falando como sendo um objeto. Um garoto levanta um peso, né? Um objeto, tá? Verticalmente para cima. Então, aqui nós temos a força que o garoto está fazendo e a força-peso. Mas essa força-peso não me interessa, porque ele está pedindo o trabalho realizado pelo aluno. Então, é o trabalho realizado pela força F, a força que o aluno está fazendo. Ele quer saber se esse trabalho é positivo ou negativo. Bem, se o menino está levantando, então o deslocamento, ele está para cima. E eu já falei para vocês que se força está a favor do deslocamento, o trabalho ele é positivo. Então, trabalho e deslocamento na mesma direção e mesmo sentido, esse trabalho ele é positivo, tá? Então, aqui eu posso afirmar que o trabalho é positivo. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto. Se fosse sentido oposto, esse trabalho seria negativo, tá? Positivo, pois a força exercida pelo aluno na mesma direção e sentido do movimento do peso. Peso é uma pegadinha isso aqui, né? Esse peso não é a força-peso. É o peso que ele representa como... que é, no caso, o objeto. Faltou, eita. É o objeto aí. Então, letra certa, letra B. Pode falar.
Como é que a gente sabe que o trabalho é para cima? Não sei se você explicou isso e eu perdi porque eu tive que sair rápido aqui. Não, A ali gente no sabe que problema o tá trabalho falando, está na mesma direção do deslocamento. porque ali o problema tá falando, para onde que o menino tá fazendo força? Para cima? E para onde que o corpo tá indo? Ah, sim. Levanta verticalmente, então o corpo tá subindo, né? Aham. E o trabalho também é vertical para cima, no caso. Isso. Ah, entendi. Se ele tivesse dizendo, o menino faz a força para cima, mas mesmo assim o corpo tá descendo, eles seriam sentidos opostos. Aí o trabalho seria negativo. Entendi. Mais alguém? Não? Professora, Oi. o que que você disse que o trabalho seria negativo como? É porque cortou aqui, eu não entendi. Se, por exemplo, ele está tentando levantar, ele pega um objeto na mão. Ele tenta fazer uma força, mas ele não consegue. O objeto, mesmo assim, desce, certo? Então, a força dele é para cima, mas o objeto está descendo. Nesse caso, seria um trabalho negativo, porque eles estariam em sentidos opostos. Deslocamento e força, sentido oposto. Seria trabalho negativo. Deslocamento e força no mesmo sentido, trabalho positivo. Entendi, obrigada. Mais alguém? Vamos para a próxima. Potência. Tem gente que falou que não tinha entendido nada de potência, mas na realidade é isso, Emily. Como se o peso fosse maior do que a força, né? A força peso maior do que a força F, esse corpo ia descer ao invés de subir, né? Ele não ia aguentar. É isso aí. Então o trabalho da força dele, do garoto, seria negativo. E o trabalho da força peso seria positivo. Então, na realidade, assim, eu não falei muito, né? Potência. Potência, qual é o conceito de potência? Potência é o trabalho realizado num determinado tempo. Quanto menor esse tempo, mais potente é algo, tá? Então, potência é isso. O que não ficou claro, talvez tenha sido as fórmulas, né? Mas a fórmula, como você tem a fórmula geral de potência, potência é igual a trabalho ou energia, tá? Que a gente vai ver isso depois. Trabalho é igual a, potência é igual a trabalho sobre tempo. Essa é a fórmula geral. Mas eu posso desmembrar isso daí, por exemplo. Se o meu trabalho é força vezes deslocamento, então eu posso dizer que a minha potência é F vezes D sobre ΔT. Mas eu ainda posso dizer que D sobre ΔT é velocidade, então a minha fórmula de potência pode ser também F vezes V. Ou ainda, se eu estiver falando de potência de uma força-peso, então o trabalho vai ser o trabalho da força-peso, mgh sobre ΔT. Então é isso. Você tem que ver o que o problema está falando. Essa questão 9 aqui, era para eu ter tirado essa questão daqui. Eu não tenho condições de resolver com vocês, porque a gente vai usar um teorema, que é o teorema da energia cinética. Então, a gente só vai poder resolver na próxima aula, tá? Mas eu volto nela para resolver essa questão. Então, vou ter que explicar uma outra coisa para poder resolver essa questão com vocês, tá? Nossa, minha garganta tá muito ruim. Eita. Um automóvel viaja a uma velocidade constante de 90 quilômetros por hora. Então, ele está me dando a velocidade aí de 90 quilômetros por hora. Em uma estrada plana e retilínea.
Sabendo que a resultante das forças de resistência ao movimento tem intensidade 3 kN, então ele está me dando a força. 3 kN. Qual é a potência desenvolvida pelo motor? Gente, as unidades tem umas 100 kg, tem outras, né, com quilo aí. Vocês podem optar por tirar o quilo da força ou não, ok? Vai dar no mesmo aí. Vou tirar para poder a gente ver como é que fica e saber se a resposta vai ser em quilo ou não. Primeiro, quilo vale 1.000. Então, a força de 3 kN corresponde a 3.000 newtons. Velocidade não pode ser em km por hora, tem que ser em metro por segundo. Então, vou dividir isso aqui por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Potência. Bem, a potência, vamos voltar nas formulazinhas lá, ó. O que problema me deu? Me deu força e me deu velocidade. Se ele me deu força e velocidade, a fórmula que eu vou usar da potência é essa, correto? Ele não me deu deslocamento, ele não me deu tempo. O que eu posso usar é essa fórmula aí. Foi, gente? Professora, quando tiver força de resistência, sempre vai ser essa fórmula? Não. Depende dos dados da questão. Aquela ali ele deu a força e deu a velocidade. Eu não tenho como usar outra fórmula de potência. Eu não tenho trabalho, eu não tenho deslocamento, eu não tenho tempo, eu tenho força e velocidade. Então, a única fórmula que se encaixa é essa daí. Ah, entendi. Obrigada. Então, a gente precisa ver o que o problema nos deu para saber qual é a fórmula que encaixa. Certo? Certo. Então, a única que encaixa é essa, F vezes V. Então, potência. Eu vou, ao invés de chamar de P, eu vou chamar de pote. Isso porque você pode confundir o P de potência com P de peso, tá? Então, vou chamar de pote. Potência, então, é 3.000 vezes 25. 3.000 vezes 25, 3 vezes 25 dá 75, mais 3 zeros. Então, 75.000 watts. Bem, eu tenho ali 750 watts. E o resto está em quilo. Ah, Roberta, então você poderia ter deixado em quilo. Poderia, mas eu estou fazendo isso daqui só para vocês entenderem como é que a gente trabalha com esse quilo. Vamos voltar para o quilo. Tirei o quilo, né? Multipliquei a força por 1.000. Agora eu quero a potência em kilowatts ao invés de watts. É só eu dividir por 1.000. Então, 75.000 watts é a mesma coisa que 75 kilowatts. Resposta correta, a letra C. Dúvidas? Não? Ninguém? Professora, Ah, não, sobre a lista eu não tenho, não. A nona questão você disse que vai ser sobre cinética. Você vai botar esse conteúdo durante essa semana ou a semana que vem? sim. Espera aí rapidinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Esse já faz parte do próximo conteúdo, né? Mas eles estão interligados, tá? Eles não são independentes, não. É tudo junto e misturado. Tá, entendi. Professor, você vai fazer a questão 3 também? Ah, questão 3. Vamos lá, já tinha esquecido. Manter, peraí.
Questão 3. Obrigada por lembrar. Questão 3 fala o seguinte. Sobre um bloco atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros. Então, eu tenho um deslocamento aqui. Ao longo do plano horizontal. A intensidade da força é de 100 newtons, tá? Gente, eu tenho 4 forças atuando no bloco. Normal, peso, força F e força de atrito. Ele está falando que o bloquinho está se deslocando no plano horizontal. Então, eu quero saber de vocês aí, para que lado esse bloquinho está indo? Para a direita ou para a esquerda? Ninguém se habilita? Para a direita, Por quê? porque tem 2 forças, 3 no caso, que a peso também tá. Todas as forças estão apontando num sentido. Cada uma num sentido diferente, né? Tá, são 4 forças no caso. Mas você escolheu uma para dizer que ele está indo nesse sentido. Não foi isso? Não, eu usei as 2 da horizontal. Ok. Aí você acha que ele está indo para o lado da força de atrito? Isso. Professora, Fala, Clara. eu acho que isso depende da força de atrito. Gente, olha só. Presta atenção. A força de atrito é uma força de resistência. Então, a força de atrito, ela só existe se houver um movimento. Se não existir movimento, não existe força de atrito, tá? Então, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Ela é uma força, como eu falei, de resistência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força de atrito, o máximo que ela faz é parar um movimento, caso ela tenha um valor igual ao da força que está puxando o bloco, digamos assim. Então, força de atrito, ela não move ninguém para lugar nenhum. Eu tô parada aqui. Ai, meu Deus, a força de atrito tá me puxando. Não tem lógica, tem? Nossa, eu tô recebendo uma força de Não, atrito aqui que tá me puxando para trás. Não tem lógica isso. Nossa, o carro tá com tanto atrito que ele tá indo para trás. Não tem lógica isso. A força de atrito não puxa ninguém para lugar nenhum. O máximo. essa força de atrito, ela retarda ou para o movimento, né? Exatamente, a força de atrito só retarda ou para o movimento. Ela nunca vai ser maior que uma força F contrária a ela. O máximo que ela pode ser é igual, nunca maior, tá? Então a força de atrito não puxa ninguém para lugar nenhum. Isso quer dizer então que esse bloquinho só pode estar se movimentando para cá, para o lado da força F. Entendeu, Leonardo? Não, sim, eu tinha me direcionado pela direção pelas setas das forças. Não, mas essa Foi setinha que isso. tá em cima aqui, Isso. é? Essa setinha Isso. que tá aqui só indica que essa grandeza aqui é um vetor. Ela não indica para onde a força está indo. O que está indicando para onde a força tá atuando é a setinha azul ou a setinha rosa. Essas setinhas aqui em cima são representação de força, de vetor, né? Mas não quer dizer mais nada além disso. Elas não mostram direção e sentido de ninguém, não. Então vamos lá. Lembrando aqui do conceito, né? Força paralela ao deslocamento realiza trabalho. Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Trabalho realizado pela força de atrito é positivo. Verdadeiro ou falso?
Acho que é falso. Porque a Eu força de acho que é atrito tá falso, indo pra né? trás, mas ele tá indo pra frente. Isso é Força de atrito, Movimento negativo. sempre oposta ao à deslocamento. força que provoca o deslocamento. A força de atrito é sempre contrária ao deslocamento. Então, força de atrito sempre realizará um trabalho negativo. Trabalho da força de atrito sempre será negativo, ou seja, menor que zero. Nunca vai ter um trabalho da força de atrito positivo, porque a força de atrito sempre vai estar contrária ao movimento. Foi? Então é falso. Professora, eu entendo que é contrária ao movimento, mas tipo, ali no bloquinho, um tá para um lado e o outro tá pro outro. É sempre assim? Tipo, não sei se eu vou conseguir explicar direito. Mas um tá pra direita e outro tá pra esquerda. Ele só Quem vai é ser esse contrário. um que você Ó, fala a, a o força de bloquinho, atrito? ele tá se deslocando para um lado. Sim, E a força de atrito tá para o outro. Ele sim. só vai ser contrária nesse sentido ou é contrário só porque é negativo? Não, a força de atrito sempre para onde o corpo estiver se deslocando, ela sempre vai estar no sentido oposto a esse deslocamento. Independente para onde esteja. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um plano inclinado com atrito. O bloquinho está subindo, está se deslocando para cima. Para onde que vai ser a força de atrito? Contrário Para ao baixo? deslocamento. Entendeu ou não? Entendi. É só que eu pensei que, tipo assim, um exemplo, eu tava imaginando você tá puxando alguma coisa na areia. Aí o atrito estaria, tipo, você tá puxando, a areia que tá na parte que você tá puxando, ela vai tipo que formar um montinho, digamos assim, pra ficar em atrito. E aí ele estaria do mesmo lado que você tá puxando. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas aí você não está pensando em força de atrito, você está pensando num obstáculo que vai fazer uma força contrária. A força de atrito é uma força de contato, é o contato entre as superfícies e não um obstáculo que está ali na frente. Ah, sim. Então, quando, por exemplo, você esfrega duas superfícies lisas, aqui ó, esse atrito aqui é pequeno. Se você pega uma superfície rugosa e esfrega, esse atrito aqui ele é maior. Então, o atrito ele está relacionado com o contato, com o tipo de superfície que está se arrastando uma na outra, tá? E não com esses montinhos aí, essa, esse, essa, essa areia que está na frente, certo? Aí seria alguma coisa, algum obstáculo ali, exercendo uma força contrária, e não exatamente o atrito, que é, esse atrito aí é o arraste da caixa na areia. Entendi. Se você anda no asfalto ou se você anda num piso muito polido, o seu atrito, o seu pé com asfalto é muito maior, a força de atrito é muito maior do que você andando no piso polido, tá? Agora, se tem um quebra-mola no asfalto, esse quebra-mola te impede ali de sair arrastando o seu pé, né? Você vai ter que subir e descer. Isso daí já é outra coisa, não é o atrito em si. Entendeu, Manuela? Ou Entendi. não? Obrigada. Entendi, sim. Então, vamos apagar isso aqui. Então, o atrito é uma força que se opõe ao movimento ou à tendência de movimento, porque eu posso empurrar uma coisa e essa coisa não sair do lugar. Não sai do lugar por quê? Porque o atrito está fazendo uma força contrária igual à minha, né? Então, por isso que ele não está saindo do lugar. Mas é sempre assim, sempre oposto ao movimento ou à tendência de movimento. O trabalho realizado pela força F vale 200 newtons, não sei, vamos calcular para ver.
Trabalho realizado pela força F, então vai ser F vezes D. F eu tenho. Lá em cima ele me deu o valor de F, que vale 100. O deslocamento eu também tenho. Ele falou que vale 2. Então, o trabalho da força F é de 200 joules. Perfeito, verdadeiro então. Dúvidas? Não? Trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. Professora, Oi. você pode repetir o que você falou? Eu falei, eu li aqui agora. Sobre essa afirmação A 3? dos 200 joules. Ah, A segunda. sim. Eu só fiz o cálculo, né, para saber se o trabalho da força F vale realmente 200 joules. Eu sei o valor da força, que é 100. Eu sei o valor do deslocamento, que é 2. Deu 200, então é verdadeiro. Ah, sim, eu tinha confundido, desculpa. Pode continuar. Tá. O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. Trabalho realizado pela força peso é diferente de zero? O que vocês acham? Não. Qual Que é é o o ângulo que o peso faz com o deslocamento? 90 graus? 90 graus. 90 graus. E quanto vale o trabalho quando a força forma 90 graus com deslocamento? Zero, porque ele é nulo. Zero. Então, afirmativa falsa. Não tem trabalho de forças perpendiculares ao deslocamento. O trabalho realizado pela força normal é nulo. E essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? verdadeiro. Verdadeira. Normal também forma um ângulo de 90 graus com deslocamento. Então, o trabalho da força normal também é nula. Então, verdadeiro. Afirmativa 2 e 4 são corretas. Foi, galera? Eu vou liberar para vocês. Eu vou liberar para vocês a lista, tá? De exercício. Mas não se desesperem se tiver alguma questão que vocês não consigam fazer. Não fiquem assim copiando também aleatoriamente sem saber o que vocês estão copiando. Esperem a próxima aula, porque na próxima aula eu já tiro dúvidas sobre a lista, tá? Também explico a parte de energia e tiro dúvidas sobre algumas questões da lista que eu já sei que vocês vão ter, porque tem questão lá que eu não fiz nenhuma aqui. Então vocês vão ter dúvida, eu vou ter que dar uma explicaçãozinha maior. Aí vocês vão fazendo as outras e deixa que vocês tiverem dúvida pro final. Tudo bem? E Mas essa lista pode devolver? qualquer coisa, rapidinho, e qualquer coisa, também é só perguntar lá no grupo, tá? Que eu ajudo. Pode falar. É para devolver essa lista que a senhora vai disponibilizar? Essa que eu fiz com vocês, não, ou a outra? A outra. Sim, ela vai aparecer lá para vocês como tarefa, vale ponto. Vocês vão ter um prazo para resolver. E vocês vão me enviar pelo Moodle mesmo. Lá vai ter o envio de arquivo. Vocês vão ou escanear ou tirar foto, que vocês preferirem, tá? E enviar pelo Moodle mesmo. Mas aí, essas questões que você falou aqui, se a gente não conseguir para tirar dúvida na próxima aula, dessa lista que você vai passar? Sim. Ah, tá, ok. Eu vou dar um prazinho maior. Nossa aula é quinta, eu devo dar um prazo até domingo. Licença, professora. Eu vi que você está gravando as aulas, você vai colocar lá no Moodle? Vou sim. Ah, Vou sim. colocar no Moodle sim. Eu só tenho que receber a aula, né? Que ela não é assim instantânea. Daqui a pouquinho ela aparece lá no meu Drive. Aí eu envio para vocês. Laura tava com a mão levantada, eu só vi agora, mas. Ah, fui eu que acabei de falar mesmo. Tá bom, então. A gente termina por aqui, vou interromper a gravação.